Eu vou te perguntar uma outra, eu vou te fazer uma outra pergunta, meu irmão. Por quantas igrejas você já passou? Você que passou por pelo menos duas igrejas. Você é um menino levado em roda por todo o vento de doutrina. Isso eu estou dizendo você que passou só de uma igreja para outra. Eu passei em três ou quatro igrejas, eu creio. Eu era menino. Eu era menino na fé. Eu era menino nas escrituras. Hoje eu cresci. Hoje eu não sou levado mais por nenhum outro. Ninguém me engana mais. Porque o Messias, o Salvador, já me deu as escrituras. Aquelas mesmo que eu te falei que você compra por R$ 5. A sua salvação pode estar nas suas mãos. E por R$ 5 você tem. Você só não pode ter preguiça de ler. Se você não tem preguiça de buscar, de ler, de tentar entender, de procurar entender, melhor dizendo, você tem a salvação. Será que você, dessas igrejas, será que você mudou de igreja porque não aceitou as regras da igreja ou do que o seu pastor te ensinou? Ou até quando você vai ficar mudando ou não aceitando o que o seu líder ensina? Eu digo e afirmo a você que quando você ler as escrituras por você próprio, você não vai precisar mais de ninguém. Não vai precisar de ir em igreja alguma. E o versículo ali ensina que quando esses homens, os apóstolos, falaram da verdade, aqueles homens que não sabiam nem do Salvador, nem da sua morte, nem da sua ressurreição. Quando os apóstolos falavam do Messias, quando nós lemos na Bíblia, tipo para Coríntios, em Gálatas, para Efésios, eles não sabiam da verdade. Hoje nós sabemos da verdade. Hoje a gente tem a palavra na mão. A palavra é como Paulo falando para nós. A Bíblia é como Paulo falando para nós. Versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. A cabeça que é o Messias, Yahushua. Não precisamos mais de homens, irmãos. Você não vê o que está na tua frente? Não precisamos mais de homens para nos ensinar. Que eu confirmo isso para você, o que está escrito em Hebreus 8:11. Isso é para hoje, ó. Veja bem, versículo 11. Segue na sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, capítulo 8, versículo 11. E não ensinará cada um a seu próximo. Por isso, quando eu entro lendo aqui, eu digo para você, eu não estou te ensinando. Eu estou confirmando o que os apóstolos disseram. O que o Messias fez. Eu só estou apenas confirmando para você. Eu não estou te ensinando. Porque em Hebreus 8:11 está dizendo: e não ensinará cada um a seu próximo. Não ensinará. Nem cada um a seu irmão. Dizendo: conhece o Messias? Nós não precisamos disso. Completa o versículo: porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por que você ainda não conhece, meu irmão? Eu te respondo também por quê. Porque você confia no homem. Você espera todos os cultos nas igrejas uma palavra que venha do homem. E o homem te engana dizendo que o Espírito do Criador está nele, falando por ele. Sendo que
o capítulo 8 de Hebreus diz que e não ensinará cada um o seu próximo, ou seja, ninguém ensinará mais a ninguém. Quantas vezes você vai à igreja esperando que o pastor te olha, faz uma revelação a você? Quantas vezes você vai à igreja para saber sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre o que está escrito? Pensa em tirar suas dúvidas. Irmão, você tem as Escrituras na sua mão. Você não precisa mais do homem. Eu tenho certeza que essas revelações que vocês ouvem lá vêm direto de Satanás e não do Criador. Eu peço que alguns pastores me perdoem, porque eu tenho certeza que muitos vão ver esse vídeo. Muitos pastores veem esse vídeo. E tem uns que são amigos meus. E para esses eu peço que me desculpem, mas é uma verdade. Vocês que são pastores que estão em cima do púlpito, seja meu amigo ou não seja, ou seja um conhecido ou não seja um conhecido meu, mas é uma grande verdade. Vocês estão aí em cima do púlpito, do altar, para pregar sobre fé. Eu não sei como que eu aguentei por 12 anos pastores falando para mim sobre cego de Jericó, a mulher hemorrágica. Sinceramente, eu não sei como que eu aguentei. Porque, na verdade, eu não aprendi nada com isso. Eu nunca aprendi nada com isso. Eu só pensava que eu me enchia de fé. Mas, na verdade, eu nunca aprendi nada com isso. Como eu disse, uma Bíblia você compra por R$5. Sem precisar ir até a igreja ouvir conversa fiada. Ouvir conversa fiada de homem. E eu só estou aqui falando... como eu disse, não estou aqui te ensinando, porque como está escrito, você tem que aprender pelo Espírito do Criador. Mas é do Criador, meu irmão, não pelo Espírito do homem. O Espírito do homem, você tem que ir atrás deles, porque o Espírito do homem é um só. E não é umbíquo. Não é onipresente. O Espírito do homem não é onipresente. Por isso, quando você vai até uma igreja, você vai ouvir o Espírito do homem e não o Espírito do Criador. Porque o Espírito do Criador está em todo lugar. E o Espírito dele é só buscar em qualquer lugar. Na sua casa você busca o Espírito do Criador. E com o Espírito, ele te ensina tudo, como está escrito. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, havendo o Criador antigamente falando muitas vezes, antigamente o Criador falava, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Veja que o Criador antigamente falou através dos profetas. Continuando o versículo diz, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Olha como é claro. Hebreus 1:1. Capítulo 1, versículo 1. Havendo o Criador antigamente, antes o Criador falou. Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas a nós não. A nós não falou nenhum profeta. O narrador de Hebreus está falando, a nós não falou não, pelo profeta não. A nós ele falou pelo Filho. Foi o Filho quem nos falou. Veja que quando você fala em aceitar o que o homem, o que o profeta fala para você, automaticamente você está desviando da palavra do Criador. Porque aqui o versículo diz claramente que nos últimos dias, onde estão os últimos dias?
nos últimos dias nos falou, nos ensinou, nos exortou pelo Filho. Então, para que eu vou ouvir um homem me ensinar? Se o Filho já fez isso, se Yahushua já fez tudo isso. Em Apocalipse 10, versículo 7, nós já estamos terminando esse vídeo. No Apocalipse 10, versículo 7, diz assim, ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, e cumprirá o segredo do Criador, como anunciou os profetas, seus servos. Meu irmão, veja agora que João fala do final dos tempos. Olha que diferença, porque o Criador anunciou aos profetas o final. Mas agora vem uns comedores de feijão, né? Uns comedores de feijão aí dizendo que é profeta. E só fala coisas boas para você. Só o que te interessa. Tenha paciência, irmão. Quando você vai sair dessa? Quando é que você vai acordar? Quando é a Yahushua voltar? Quando tudo se acabar? Olha o que o Messias já fez por você. Lucas 12, 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito, que é santo, o que vos convém a falar. Então veja que quando as pessoas ficam sem o que falar, que no caso aqui quando os apóstolos foram presos, eles não tinham a Bíblia na mão, como eu disse, eles não tinham as Escrituras na mão. Então o que eles iam falar a respeito de Yahushua, a respeito do Messias, a respeito do Salvador? Eles não tinham ali. Então, mas na mesma hora, o Espírito do Criador ensinava eles o que falar. Você nota que em tudo, o que devemos passar por essa terra até chegar em um corpo incorruptível, nós vamos passar por tudo isso. O Espírito nos ensina como falar e como agir. Eu não preciso de um homem para me ensinar. Eu quero te agradecer aqui mais uma vez por esse vídeo, por você ter lido comigo as Escrituras. E eu quero deixar uma frase para você: desperta, ó tu que dormes, porque o fim está próximo, muito mais agora. O meu Salvador, ele vem. Sem demora, ele vem.